O Dia das Mães não é apenas uma data de festa familiar. Afinal, das tragédias gregas às charges do humorista em fio, a figura materna sempre teve um papel fundamental na literatura. Veja as dicas do Entre Linhas de livros com as mães mais famosas do teatro e da ficção. Na tragédia grega Édipo Rei, de Sófocles, que inspirou o complexo de Édipo de Freud, Jocasta é a rainha de Tebas que exila o filho para evitar a maldição do incesto. No romance A Mãe, de Gorky, Pelágia substitui o filho, perseguido político, nos movimentos sociais da Rússia às vésperas da Revolução Soviética. Mãe Coragem e seus filhos, peça do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, é uma parábola política em que uma mulher perde os 3 filhos durante a Guerra dos 30 Anos, no século XVII. Em O Filho da Mãe, romance de Bernardo Carvalho, que se passa na Guerra da Chechênia, o amor materno cria uma ética que desafia as noções de justiça e provoca a ira bélica. E com muito bom humor, o cartunista Ziraldo eternizou a figura cômica da mãe hiperprotetora nas histórias da Supermãe, publicadas nas páginas da revista Cláudia. E já que o tema é o Dia das Mães, a gente mostra o outro lado da moeda. Um romance que mistura ironia e amargura ao tratar das relações maternais. O livro Minha Mãe se Matou Sem Dizer Adeus, de Evandro Afonso Ferreira, ganhou no ano passado o prêmio de melhor romance da APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Evandro falou entre linhas sobre essa sua nova fase, mais contemplativa e melancólica, e sobre suas primeiras obras, em que desencavava palavras esquecidas do vocabulário para criar tramas esdrúxulas. Evandro, você foi proprietário de sebo. Como é que foi essa transição para se tornar um escritor? Teve um período que eu estava desempregado e tinha em casa uns 3.000 livros. E aí pensei em vendê-los para um sebo. E um dos sebos que eu frequentava pagava muito pouco pelos livros. E o próprio dono falou: Evandro, por que você não monta um sebo com teus livros? E dentro desse sebo me veio a vontade de escrever meu primeiro livro, que chama-se Grogotó, de mini-contos. Infarto maldito me trouxe de repente para esta UTI. Destino fez chanfreta comigo. Gostaria tanto de fazer o meu próprio jaquetão de 8 botões para chegar vistoso que só vendo diante do Criador do Universo. Nessa primeira fase da sua escrita, tinha uma pesquisa com palavras diferentes, que pareciam, de tão diferentes, pareciam inventadas. Como é que surgiu isso? Eu visitava muito sebo e um belo dia, folheando um dicionário, vi a palavra Bangalafumenga, que era uma gíria do século XIX no Rio de Janeiro, e achei sonora a palavra, e a partir desse momento eu falei, vou começar a juntar palavras sonoras. E a obsessão foi tão grande que eu cheguei a juntar 3.000 palavras sonoras. Eu tenho um dicionário de 3.000 palavras sonoras. Já o abandonei. Era obcecado pela forma e até esquecia do conteúdo. Manhãs inteiras querendo montar uma frase sonora. Eu acho que eu era um Tom Jobim frustrado, um Paulinho da Viola frustrado. E aí eu parei com isso. Você não abandonou totalmente a forma? Não abandonei totalmente, procuro a sonoridade. Sou musical, ainda sou musical. Meus textos são musicais, mas hoje só mudou a música. Hoje é mais melancólico, hoje é mais Billie Holiday. It's my man. Ela faz a trilha sonora de todos os meus livros, Billie Holiday e Chet Baker também. É que eu gosto, eles são melancólicos, são tristes, eles... É trilha para o suicídio. Agora, como eu tenho medo da morte, jamais vou me suicidar. My funny Valentine. Falou de suicídio, melancolia. Talvez melancolia seja a palavra mais utilizada durante o livro todo, né? Mas que melancolia que você fala aqui? Que definição de melancolia? A melancolia, no caso desse livro, é a decrepitude. Eu comecei a escrever Minha Mãe se Matou Sem Dizer Adeus, sentando numa mesa de confeitaria do shopping Gianópolis e conversando telepaticamente com todo mundo. Toda manhã, das 10 ao meio-dia e das 4 às 6, eu sentava numa mesa e ficava escrevendo à mão. Vamos pegar aqui, tem seu bloquinho. Tem. Eu gastei centenas desses bloquinhos aqui, centenas de caneta. Escrevia à mão e à noite chegava em casa e passava limpo no laptop. E ao mesmo tempo o narrador vai recordando-se da mãe que se matou sem dizer adeus. A vida é ruim,
eu sei, mas ainda não vou cortar a teia da própria vida, feito ela minha mãe. O vocábulo é minha âncora. Aqui, desta mesa mirante, observo o anoitecer dos outros para esquecer-me do próprio crepúsculo. A melancolia está sempre presente. Eu acho a melancolia uma coisa extraordinária para a literatura. Por quê? É porque eu acho que tudo que é ruim para a vida é bom para a literatura. Não tenho a menor dúvida disso. A literatura pode ser alegre, pode ser engraçadinha e tal, mas a grande literatura tem que ser tenebrosa, tem que ser amarga, não tem que dar espaço para a felicidade. Evandro, eu acho uma chatice a literatura erótica, sabe? Você não acha? Também acho, não gosto. Eu gosto de cenas de sexo poética. Eu criei, entre aspas, uma amiga filósofa, que na verdade é a Márcia Tiburi, que me visitava todas as quartas-feiras, e eu resolvi usá-la e usar textos dela no livro. Uhum. Todas as vezes que eu falo minha amiga filósofa, os textos são realmente da Márcia Tiburi. Então eu fui cafetinando a Márcia Tiburi. É domingo, chove. A amiga filósofa estivesse aqui, diria que nem mesmo os estoicos estão livres do conjunto dos desprazeres que assolam um homem. Tem a coisa também de uma lentidão, que é bem melancólico, né? Isso, né? É como se fosse um tempo se arrastando. E é isso mesmo? É isso mesmo, e o narrador faz questão de dizer que o tempo não passa. Ele chega aproximadamente 10 horas da manhã, e na metade do livro ainda tem 10 e 1 minuto, 10 e 2, quer dizer, o tempo passa para os outros, para quem está à sua volta. Para o narrador, o tempo não passa porque a morte parou o tempo para ele escrever um livro com começo, meio e fim. Tenho medo, sempre tive, melancólico, medroso, medíocre. Nós somos, na verdade, psicógrafos. Escrevemos por sugestão de escritores mortos. Eu acho que comecei psicografando Guimarães Rosa. Eu sou atrevido e acho que nesse meu último livro eu psicografei Beckett. Só que tem um detalhe. Depois que a pessoa morre, acho que ela piora muito de qualidade, entendeu? Por isso que os meus livros psicografados, entre aspas, são bem piores que os originais. Eu sou um perdedor, como um perdedor nato, eu não me incomodo com nada. Eu não escrevo para paparicar nem crítico, nem editor, nem leitor, nem nada. Eu escrevo para esquecer da vida que é ruim. Eu não gosto da vida, só que eu tenho medo da morte. Então, a literatura, eu me escondo atrás das palavras. Costumo dizer assim, quando eu escrevo um livro, eu dou o melhor de mim. Nem sempre o leitor faz o mesmo. Palavra metamorfose, que começa barco, termina transatlântico. O Entre Linhas fica por aqui. No próximo programa, a gente conversa com o cantor e compositor Zé Cabaleiro. Até a semana que vem. My funny Valentine, sweet comic Valentine. Vivo às escondidas nas entrelinhas do próprio texto para não sucumbir ao desejo de cortar a teia da própria vida. Estou recostado de cócoras no tronco da mangueira. Choro, saudade dela, minha mãe. Meu pai se aproxima dizendo que sou ainda muito novo para entender que viver é catalogar perdas.